Fala pessoal, vamos começar aqui mais uma série no canal Kichari Shumido. Em comemoração aos nossos 300k, eu decidi trazer uma série de resumão de vários animes que estão fazendo nesse ano 10 anos do seu lançamento. E o primeiro aniversariante da nossa lista é ninguém menos que o nosso querido Fate Zero. Só que por ser uma obra que eu já queria trazer para o canal faz tempo, eu vou acrescentar um bônus para você. Em vez de falar só do Fate Zero, eu vou falar sobre todos os Fates da saga principal, que são tipo a porta de entrada para essa verdadeira loucura cronológica chamada Fate, sabe? Deu muito trabalho resumir e roteirizar tudo, tipo, passei um mês inteiro trabalhando nisso, velho. Mas como eu já disse, esse especial é um agradecimento ao apoio de vocês aqui no canal, eu sou muito grato por isso e sempre me sinto mais motivado a trazer vídeos melhores e mais trabalhados como esse, sabe? Então muito obrigado pessoal, e chega de enrolação porque eu não gosto não, e vem comigo pois agora nós iremos embarcar no universo de Fate. Assim como praticamente todos os Fate, Fate Zero fala sobre a mesma coisa, a guerra pelo Santo Graal. Uma batalha mortal entre 7 magos que irão invocar 7 espíritos heróicos para lutarem ao seu lado. E a dupla de mago e espírito heróico que sobreviver até o fim, irá ter o direito de fazer um pedido ao cálice sagrado. Em Fate Zero acompanha os acontecimentos da 4ª edição da Guerra do Santo Graal, pois ela já rola há alguns séculos já. Esse confronto ocorre ali na cidade japonesa de Fuyuki, e ele praticamente funciona como um ritual para invocar o Graal. Os fundadores desse ritual são 3 antigas famílias de magos, os Iceberg, os Tosaka e os Matou. Essas famílias criaram esse ritual com o mesmo objetivo, alcançar a raiz, que é a fonte de todo o conhecimento do mundo e o grande objetivo de vida de todos os magos. O ritual nas primeiras versões estava longe de ser algo perfeito, e por causa disso, desde o primeiro ritual de invocação do Graal, houveram erros que fizeram ele nunca ser concluído. Sim, eu disse primeiro ritual e não primeira guerra, pois nas primeiras tentativas ele era apenas um pacífico ritual em busca de conhecimento. Diversos fatores fizeram o Graal não ser invocado com sucesso nas edições passadas, e por isso muitas alterações tiveram que ser feitas no modelo do ritual para que ele tivesse sucesso. Alterações essas, que foram tantas, que acabaram transformando o pacífico ritual em busca de conhecimento em uma fodendo rinha de magos com figuras históricas. E aqui estamos nós para mais uma edição dessa rinha mágica. Vamos começar apresentando os escolhidos pelo Graal para participarem dessa 4ª guerra. Começando pelos heróis da história, os Iceberg. Eu particularmente chamo eles de afobados da Guerra do Graal, porque toda guerra esses filhos da puta inventam uma estratégia maluca para ganhar um copo sagrado e no fim cagam toda a guerra. Na guerra passada invocaram um servo de uma classe proibida. Vai dar ruim não, confia família. Deu tão ruim que o copo sagrado, que a antepassada dele se matou, literalmente, para poder criar, acabou ficando corrompido. Agora nessa guerra os caras contrataram um assassino de magos para lutar uma rinha de magos. Vai dar merda? Vai dar não, confia família. Logo em seguida temos a família Tosaka, que tem como mestre da vez o seu atual patriarca, Tokiomi Tosaka. Ele é o riquinho das 3 famílias e uma figura controversa, pois você pode ao mesmo tempo chamá-lo de belo pai e ao mesmo tempo de pai cuzão do caralho, sabe? Como assim, Mateus? Para explicar isso temos que apresentar o próximo mestre escolhido pelo Graal, Karia da família Matou. Durante essa guerra os Matou não são tão importantes, eles são bem mais ativos na próxima guerra. Inclusive eles nem queriam participar dessa 4ª edição, pois a família ao passar dos anos foi perdendo seus descendentes com afinidade com magia. E é aí que entra essa garotinha na história, Sakura Matou. Inicialmente a Sakura não pertencia à família Matou, na verdade ela era a segunda filha do Tokiomi Tosaka. Só que como eu disse, os Matou estavam meio mal das pernas no quesito de descendentes fortes com magia, e foi então que o patriarca da família Matou, o Zouken, pediu ao Tokiomi a guarda da sua filha para ela se tornar a nova futura herdeira da família Matou. E o que o pai do ano fez? Foi lá e deu a própria filha pro velho no maior foda-se. Mas quem dera esse fosse o maior problema da vida dessa mina aí. É agora que entra o Karia Matou. Karia desde cedo saiu de casa vazado porque não concordava com as práticas da família. E que práticas da família eram essas, Mateus? Em suma, eles têm um porão cheio de vermes e esses vermes foram criados para trabalharem nos corpos dos magos da família. Eles desenvolvem ali os circuitos mágicos do mago e auxiliam na produção de mana. Falando assim nem parece tão mal, né? Mas a questão é que, para esses vermes desenvolverem seus circuitos mágicos, eles precisam entrar dentro do seu corpo. Sim, entrar no corpo. das maneiras mais nojentas e dolorosas que você puder imaginar. Bem, acontece que o Karia estava chegando de viagem em Fuyuki e ele acabou se encontrando com a esposa e a filha do Tokiomi, que inclusive era a crush dele na infância. E quando ele pergunta onde está a Sakura, a mulher revela que o marido passou a guarda dela para a família Matou. O Karia volta para a mansão da família a fim de tentar tirar Sakura de lá, né? Mas infelizmente usou quem revela que a menina já começou seu treinamento no porão dos vermes há muito tempo. Mesmo assim, ele se oferece para lutar na Guerra do Santo
grau para realizar o desejo do pai, um homem que cegamente deseja alcançar a imortalidade, e em troca de vencer a guerra pro velho, o Karya quer que ele liberte a Sakura da família Matou para sempre. Bem, esses foram os representantes das 3 famílias fundadoras, mas como eu disse mais cedo, na Guerra do Santo Grau são escolhidos 7 mestres, ou seja, agora começamos com os outros 4 escolhidos pelo grau. Vamos começar indo para Londres, para uma das instituições de magia mais renomadas do mundo de Fate, a Torre do Relógio. É de lá que o grau escolhe mais 2 mestres para lutarem na sua guerra. O primeiro é um mestre da própria instituição, Kenichi Erumeroi Ashiboreto. Essa porra de nome é mais difícil de falar que ácido desoxirribonucleico pela primeira vez. E o outro escolhido pelo grau é o aluno do Erumeroi, o Eiba Berubeto. Os dois têm uma certa rixa nas opiniões ali na instituição, porque o Eiba acredita que através do esforço, um mago de uma linhagem não muito longa pode chegar no nível de magos de linhagens antigas. Já o Erumeroi acredita que quanto maior a linhagem de magos, mais forte eles serão, sendo essa última a teoria mais aceita dentre os magos. E os próximos 2 são grandes surpresas dessa quarta guerra, pois um é um psicopata aleatório que o grau escolhe como mestre na última hora, porque não tinha mais ninguém para invocar, e o outro, esse sim sendo uma surpresa de verdade, Kirei Kotomine, filho de Rise Kotomine, o padre que irá supervisionar a Guerra do Grau. Ah, eu esqueci de citar isso antes. É que a igreja em Fate é uma organização que supervisiona ali a Guerra do Grau, sabe? O papel dela é garantir que o ritual seja finalizado da forma correta e que, principalmente, toda a guerra ocorra da maneira mais discreta possível do público. Mas é aí que a safadeza entra em cena. Acontece que a igreja e a família Tosaka têm uma ligação bem próxima há muitos anos, o que não é algo muito comum, pois em Fate a igreja e a associação dos magos são tipo Palmeiras e Corinthians, sabe? São inimigos mortais. Só que o supervisor da guerra, o Ruisei, explica que os Tosaka são os únicos dentre as 3 famílias fundadoras que ainda buscam alcançar o nobre objetivo que originou o ritual, que era alcançar a raiz, né? Então a igreja irá secretamente apoiar o Tokiomi para que ele consiga o grau, né? E o Kirei irá usar seus poderes de mestre para facilitar ainda mais a vitória do patriarca dos Tosaka. Que bela surpresa, hein? Grande pau mandado esse tal de Kirei aí. Calma, menino Ban. É verdade que o Kirei inicialmente é mostrado pra gente como se fosse uma pessoa manipulável, sabe? Ele não tem sonhos, ambições e esperanças, então é normal que você pense isso sobre ele. Mas pode ter certeza que mais pra frente, esse cara irá surpreender todo mundo. Seu filho perdeu a esposa faz pouco tempo. Eu espero que mudar pra fluir, que não faça mal pra cabeça dele. Não se preocupe, Tokiomi. Essa viagem aí é até boa pra ele não pensar besteira em casa, sabe? Bem, com todos os competidores apresentados, vamos agora à invocação dos servos de cada um. Os 7 servos da Guerra do Grau de Fuyuki são separados em 7 classes diferentes. E essas classes são identidades falsas para os espíritos heróicos usarem, pois se o inimigo souber a real identidade de um determinado servo, é só ele dar uma pesquisada na Wikipedia que tu vai descobrir qual é o ponto fraco daquele determinado herói, tá ligado? E todos os espíritos heróicos invocados podem ser tanto do passado, presente ou até mesmo do futuro. Então, começando pelo servo Seiba, o espírito heróico da espada. Emiya Kiritsu, o assassino de magos que irá representar os Iceberg, recebe como catalisador de invocação um item extremamente raro, Avalon, a bainha da espada de um certo rei famoso aí. E rapidamente explicando aqui o que é um catalisador, é um item que, se tiver uma ligação com a figura que você tá tentando invocar, as chances dela ser invocada aumentam pra caralho, sabe? Por exemplo, se tu quiser invocar o Ayrton Senna como seu servo, tu poderia usar como catalisador o capacete dele, sabe? Kiritsu, acompanhado da sua esposa, Airi, finalizam o ritual e do meio do círculo mágico surge ele, o grande rei, o grande espadachim. É ele, Kiritsu? Sim, Airi. É o rei Arthur. Pera, você é uma mulher? Pergunto-lhe. Você é machista? O servo da classe Hachi, parece um gaúcho falando. O espírito heróico do arqueiro é invocado pela família Tosaka e eles foram além, meus amigos. Tokiomi usa como catalisador o fóssil mais antigo da pele de uma cobra. E com ele é invocado ninguém menos que o primeiro herói, o rei dos heróis, o rei da Babilônia, Gilgamesh. Usou quem preparou para o Karya o servo da classe Berserk, o espírito heróico full putaço da vida. Eles são heróis que encontraram nas suas histórias ou lendas a loucura e a fúria. Já o Eiba acaba furtando o catalisador que o Erumeroi iria usar na invocação do servo dele e se torna assim o mestre do servo da classe Rider. Devido ao furto, o Erumeroi consegue outro catalisador e invoca como servo o espírito heróico da classe que morre para a própria lança. E por fim, um psicopata lá invoca no full aleatório o espírito heróico da classe Caster e o Kirei invoca como seu servo um espírito heróico da classe Assassin. Enfim, com todos os espíritos heróicos invocados, agora é hora de entrarmos nela, meus amigos. A quarta rinha do copo sagrado.